todos, tudo bem com vocês? Sou o professor Eduardo Marques. Venho aqui trazer mais um vídeo sobre a expansão da fronteira agrícola no Brasil, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre protecionismo, né? Subsídios agrícolas. Vamos falar também sobre agricultura orgânica, né? Principal diferença dele para os transgênicos. No vídeo anterior nós falamos sobre sistemas agrícolas, sobre a agricultura como uma atividade humana que fixou o homem na sua área e promoveu o desenvolvimento de várias cidades, certo? Então, vamos lá comigo aqui observar essa imagem, né, esse mapeamento, certo? Da expansão da fronteira agrícola, observando aqui o caso da produção de soja no Brasil, né? Que você pode ver a, pela mancha verde, né, a tonalidade em verde, a produção de soja, né, que começa lá na região sul do Brasil, né, uma região mais concentrada, uma região de grande desenvolvimento de cidades, né, de fixação de povos, tá certo? De desenvolvimento econômico, né? E como essa mancha verde, ela vai se espalhando de 75 para cá, né, até 2015. O mapeamento vai mostrando como essa fronteira agrícola, né, ela passa pela região concentrada do Brasil, chega no centro-oeste em direção à Amazônia, né? Na linha vermelha, você pode observar o Mato Piba, né, que é uma área de grande produção agropecuária, tá certo? Com recursos, né, com tecnologia avançada, com maquinários avançados, de grande produtividade para exportação, né? E aí nós chegamos no arco do desmatamento na Amazônia. Observa aí pela mancha vermelha a quantidade de desmatamento, como esse arco de desmatamento ele está migrando para a floresta amazônica que é alvo de cobiças, de interesses, né, de vários agentes econômicos, de empresários, o agronegócio está lá presente, tá certo? A Amazônia aqui tem a matéria-prima que a indústria precisa, não é à toa que a Zona Franca de Manaus está lá fixada. Então a floresta ela tem uma importância enorme para essa exploração comercial, né, essa exploração econômica, né? E os povos locais, os povos originários estão, claro, no perigo de perder suas terras, né? Como no caso dos Yanomamis, ali ao norte de Roraima, que está ali na fronteira com a Venezuela. E aí são povos que estão sempre no risco de serem expulsos, né? De sofrerem intervenções, né? Então, vamos observar aqui a presença dessa diversidade de metais, né? Ocorrências de metais. Esses metais estão numa área que a gente chama geologicamente de escudo cristalino, né? O escudo cristalino são áreas mais antigas, geologicamente falando, e eles têm uma importância enorme, né, para a economia, para a industrialização, né? Então, a gente observa ali no número 1, onde os Yanomamis estão, né, a grande concentração de metais preciosos, né, muito cobiçados pelos investidores, pelos empresários, pelos agentes econômicos, né? Então, veja como essa fronteira agrícola está migrando para a Amazônia. A Amazônia que a gente sabe que para a produção de atividade agrícola ela não é tão significativa, né? Não tem ali como desenvolver uma agricultura, uma policultura, por conta do solo pobre, né? Por causa da baixa fertilidade do solo na Amazônia. Mas a floresta está sendo derrubada para a produção da pecuária, para atividades agropecuárias, né? Então veja aí, pessoal, que existe vários impactos, e aqui eu indico, né, o impacto sobre a formação dos rios voadores, né? Os rios voadores, eles na verdade são essa formação de nuvens de chuva, né, que são provenientes do processo de evapotranspiração, né,
dos rios e da floresta, que cria um grande sistema de chuvas que não fica só na Amazônia, mas banha boa parte do Brasil, principalmente a região sul e sudeste, né? E aí, claro, desmatando a floresta, né? Diminuindo o curso dos rios, impactando, né, o meio ambiente, você gera um desequilíbrio na distribuição dessas chuvas por conta de uma degradação, de uma falta de um recurso, né? E aí, claro, né, a gente está observando essa fronteira agrícola com aval do governo, né, com aval dos agentes políticos, certo? Colocando as terras indígenas, como você pode ver aqui pelo mapeamento, em ameaça, né? Estão sendo ameaçados pelo avanço do garimpo ilegal, pelo avanço do desmatamento ilegal, pelo avanço das atividades extrativistas vegetal e mineral na área, né? Isso diminui as unidades de conservação, isso diminui, vamos dizer assim, a formalização das terras indígenas, né? E aqui nós chegamos na questão da proteção florestal, né? E aí aqui eu separo 5, né, políticas de proteção, né, dos recursos naturais, né, que a gente pode discutir sobre, por exemplo, a APP, né, que é a área de preservação permanente, né. São áreas que são frágeis ambientalmente, podem sofrer mudanças rápidas, né, por conta das atividades inapropriadas, né. Então, beiras de rio, topos de morros, encostas, né, não podem ser alterados, né? Não podem sofrer intervenção humana, antropogênica, certo? E por quê? Porque pode causar erosões, deslizamentos, podem alterar, né, a paisagem, podem alterar o equilíbrio natural e pode gerar degradações, tá certo? Então são áreas intocáveis, né, onde não pode receber nenhum tipo de intervenção. Já a reserva legal, ela é uma área, né, que faz parte de uma posse legal, de uma posse de um território, né, de uma fazenda, por exemplo, né, que deve ser preservada. Essa reserva legal seria ali uma fração de um terreno que deve ser mantido, né, preservada ali a biodiversidade, tá certo? Tem que manter um manejo sustentável nas áreas adjacentes. E a gente sabe que o termo sustentável ele vem de quê, né? É o quê? Saber usar para não faltar, né, no futuro, tá certo? A longo prazo, certo? As unidades de conservação são unidades de cuidados, né? São unidades de políticas voltadas a um melhor gerenciamento, melhor uso das terras, né? A fim de manter as características, né, vamos dizer, originais, né? As relações ecossistêmicas, elas se mantêm, né? E aí esse é o grande objetivo das unidades de conservação. Os biomas protegidos pela Constituição Federal, né? A Floresta Amazônica, Mata Atlântica, a Serra do Mar, lá no sudeste brasileiro, na região de Mares e Morros, Pantanal, lá no centro-oeste, a zona costeira, nosso litoral, certo? São biomas frágeis que podem sofrer alteração de forma muito repentina, tá certo? E as terras indígenas, pela Constituição Federal, compete à União, né, essa organização, essa, essa repartição, né, vamos dizer assim, do governo federal, para a demarcação das terras. Né? Então, fica aí as terras indígenas como um domínio federal. Então, não dá para a gente jogar a culpa unicamente nas empresas e nos exploradores do que está acontecendo nos Yanomamis. A gente tem que observar a omissão do governo, a gente tem que observar a tamanha, vamos dizer assim, irresponsabilidade do governo de não defender essas terras, já que é o governo, né, que compete a eles
demarcar nessas terras. Sobre os transgênicos, nós temos alguns argumentos favoráveis e desfavoráveis, né? É claro que nós estamos falando de argumentos favoráveis voltados a beneficiar quem produz, né? E não a beneficiar aquele que come, aquele que depende, o consumidor, né? Então, os transgênicos, ele aumenta a produção, né, fornecendo alimentos mais baratos à população. E aí você populariza, né? Pode diminuir, né, com os problemas relativos à desnutrição ou até acabar, certo? Mas isso passa pela popularização do alimento, né? Claro, você vai estar distribuindo mais alimento para mais gente, mas a qualidade ela não é adequada. E aí ela é mais econômica, né? São mais resistentes, são mais duráveis, requer um menor uso de agrodefensivos, águas e máquinas agrícolas, até porque os transgênicos são feitos para ter essa resistência, né? Os organismos, eles que são manipulados em laboratórios, são produzidos para gerar para as pessoas substâncias úteis, né, para a saúde humana, como vitaminas, anticorpos e remédios, né, e superam ali alguns problemas ambientais, né, são organismos, são alimentos que são resistentes a pressões bióticas e abióticas, quer dizer, pressões pelos seres vivos e não vivos, né? Como variação de temperatura, pressão, umidade, né? Ou falta de umidade. E pode ser utilizado em terras improdutivas, né? Terras com mais ácidas, terras mais áridas, sem água, com alto teor de sal, com pouco nutrientes e etc. Já os argumentos contrários está muito voltado a essa questão de que os transgênicos não resolvem, né? Não resolve a fome do mundo, até porque a fome ele é um problema de ordem social, um problema socioeconômico, político e de mau gerenciamento da distribuição desses alimentos, né? É, produtividade de lucro muitas vezes fica abaixo da expectativa, até porque quem produz depende de quem fornece as sementes, e aí, tornando caro as sementes, o produto fica caro, e aí perde o sentido o consumo desses produtos transgênicos, né? Pode gerar também um impacto sobre a biodiversidade, né? Porque aí você teria muitas espécies se extinguindo, né, pela presença desses transgênicos, certo? Ou então a formação de algumas espécies mais resistentes com o uso de agrotóxicos, né? E isso pode gerar a morte de uns e a superpopulação de outros, né? Outras espécies. Muitos países são contrários ao consumo de transgênicos, e isso vai fazer com que os produtores tenham um mercado cada vez menor, né? E eles devem ser rotulados, né? Sobre a agricultura orgânica, ela é um cultivo que praticamente ela não usa transgênico, não usa agrodefensivo, ela não usa nenhum tipo de fertilizante sintético, né? Então não usa nenhum tipo de substância danoso à saúde, né? No Brasil, por conta dos diferentes tipos de solos, clima, biodiversidade, aliado à diversidade cultural também, né? Sem dúvida um país que deve apostar na agricultura orgânica, sem dúvida um país que deve utilizar a agricultura orgânica como uma forma de melhor desenvolver social, economicamente o nosso país, né? Então, o produto orgânico ele tem uma menor oferta, menor número de consumidores, não atinge a todos, a área é menor, tá certo? Muito diferente do que nós temos nas monoculturas, as plantations. Os produtos apresentam uma menor qualidade, né, no que diz respeito à aparência, brilho, tamanho, cor, né? Mas ninguém come aparência, ninguém come brilho, ninguém come tamanho nem cor, né?
Importante o que tem dentro. Mas, assim, em média, eles são de 10 a 40% um aumento, né, dessa produção, se comparado aos convencionais, certo? E esses alimentos são produzidos em menor escala, em menores áreas, levam mais tempo para serem colhidos e precisam de mais mão de obra. E aí, claro, traz um aspecto positivo, né, para essa agricultura orgânica. O protecionismo, nós discutimos várias vezes sobre essas práticas utilizadas pelos países desenvolvidos para defender a produção interna, né? Então, muitas vezes, esses agentes econômicos recebem ajuda governamental a fim de defender a produção interna, né? E aí nós temos os subsídios agrícolas. Subsídios agrícolas, elas são muito comuns, são características de sistemas agrícolas na Europa, né? Europeias, né? Aqui no Brasil tem também, mas não se compara aos subsídios feitos na Europa, né? Aqui no Brasil é muito comum esses subsídios serem maiores para grandes investidores, tá certo? Para grandes empresas. Enquanto isso, nós observamos uma certa escassez de subsídios para o pequeno produtor, né? A burocracia acaba emperrando, né, a oferta de subsídios, né? E nós temos as barreiras, né? As barreiras protecionistas, alfandegárias, né? Que essas barreiras de defesa da produção interna, como a gente tinha falado, né? E nós temos as barreiras também não alfandegárias, né? As barreiras não tarifárias, essas barreiras que não são taxações, impostos, né? Com as barreiras ou sanitárias e fitossanitárias, né? Essas barreiras, muitas vezes, elas têm um sentido, né? O país, ele cria barreiras porque aconteceu uma doença no gado, ou uma doença lá naquela espécie, né? No animal, e para não contaminar a população, ele prefere cancelar a compra, né, do produto. Aí seria uma barreira zoossanitária, ou então uma praga, né? Uma doença que dá num vegetal, numa vegetação, um produto agrícola, né? E isso é uma barreira fitossanitária. Mas também pode acontecer algumas barreiras por questões políticas, né? Então, um país que entra em guerra com o outro, né? Um país que gera conflitos econômicos políticos pode criar barreiras, tanto zoossanitárias como fitossanitárias. E quem regula isso daí é a OMC, né? A Organização Mundial do Comércio. Temos o dumping, né? O dumping é uma prática que consiste em comercializar, vender uma mercadoria com um preço muito abaixo do mercado. O Brasil, muitas vezes, com o trabalho informal, o trabalho escravo, né? Trabalhos que não têm uma regularidade é, trabalhista, empresas que negam direitos trabalhistas, né? Acabam gerando um produto mais barato no mercado internacional e isso é acusado, isso é denunciado para a OMC, né? Os países eles denunciam muitas vezes essa prática ilegal, né? E aí o dumping social está nisso, né? Essa superexploração da mão de obra nas atividades agrícolas. E aí, nos últimos dias, vocês têm visto explodir casos de trabalho escravo, né, no Brasil, né? E aí, claro, pessoal, nós temos algumas características de alguns países, por exemplo, o Japão é um arquipélago com um terreno bem irregular, né? E esse terreno irregular, ele vai diferenciar os tipos de cultivo, né? Então, o Japão tem destaque no arroz, no trigo, na cevada, né? Temos florestas ali no Japão, e aí nós observamos o terraceamento, o sistema de terraceamento, muito característico ali no Japão, né? Aqui nós temos agropecuário na Europa, a variação da latitude torna, e é um fator climático, né? A variação da latitude vai proporcionar diferentes tipos de clima, né? Então nós temos a agricultura mediterrânea, um clima mais quente, mais tropical, úmido, né? Com associação de agricultura com pecuária, né? O sistema agrícola na Europa tem muita essa associação, né? Com muitos subsídios.
de agricultura com pecuária, né? A parte central da Europa, nós temos já um clima temperado, uma floresta de coníferas, né? Com a presença de agricultura, mas também criação de gado, certo? Criação mais intensiva, né? Nessa parte mais temperada da Europa. E essa criação intensiva do gado requer uma mecanização, uma tecnologia, um investimento maior, né? E nós temos também a pecuária mais extensiva, né? O pastoreio lá no norte. E, claro, climas mais frios, né? Certo? Lá no norte da Europa. Aqui nós temos as cinturões agrícolas nos Estados Unidos, são áreas com produções bem específicas, né? É uma área de alta produção agropecuária do mundo. Os Estados Unidos, junto com a Europa Ocidental, são as áreas de maior produção agropecuária. A gente comentou isso daí, né? No último vídeo. E veja como os Estados Unidos, na parte leste, ela tem uma produção muito mais rica, muito mais heterogênea, diversificada, e na parte oeste você tem uma produção menor, né? Por questões climáticas, por questões também de relevo, né? Geomorfológicos, né? A parte oeste dos Estados Unidos você tem cordilheiras de montanhas, né? Altitude, o que dificulta também a fixação de atividades agropecuárias. Na África, nós temos uma diferenciação de algumas áreas, por exemplo, o extremo norte e sul, presença de deserto, isso dificulta o desenvolvimento de atividades agropecuárias, mas na parte central da África nós temos florestas, né, as savanas, tem a floresta do Congo, uma faixa muito mais propícia para o desenvolvimento de diferentes atividades, como café, dendê, cana-de-açúcar, tabaco, cacau, algodão, amendoim, então são atividades tropicais, certo? Em áreas férteis, em solos férteis, né? De muitos rios, tá bom? Então fica essa faixa central aí da África, parte verde ali na imagem satélite, né? Como uma área mais propícia, né? Mais positiva para o desenvolvimento de atividades agropecuárias. Na CEI, que são a comunidade dos Estados Independentes, ali na parte norte da Ásia, certo? A gente observa essa diferenciação também das culturas irrigadas no roxo, né? As áreas impróprias para ocupação por conta do relevo, né? Em amarelo, por conta também de climas muito frios, né? De altitudes muito elevadas, a parte rosa com pecuária e a laranja com policultura e a floresta no verde, né? E aí, claro, se a gente for pegar o exemplo da China, nós temos também duas realidades. A China parece com a realidade dos Estados Unidos. A parte leste da China, com uma grande concentração de áreas cultiváveis, né? Com um solo mais plano, mais presença de rios, né? Uma área mais irrigada, mais fértil, né? Então, claro, você tem uma concentração maior de áreas cultiváveis, diferente da parte leste, né, da China com montanhas, áreas irregulares, né, o que vai dificultar o desenvolvimento de atividades, né. Claro que essas manchas verdinhas ali, né, na China, elas são áreas mais baixas, né. E é isso, né, pessoal? A gente pode observar que na China, essa parte leste, ela tem uma maior concentração demográfica, justamente por conta do desenvolvimento da agricultura nessa área, certo? Então, veja como a agricultura fixa o homem, desenvolve cidades, fundam vilas, e existe essa correlação direta entre atividade agropecuária e urbanismo, né? O que pode ser facilmente comparado com os Estados Unidos, né? Estados Unidos, o desenvolvimento do território dos Estados Unidos começou nessa porção leste em direção ao oeste, né? Só vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas agradeço pela atenção. Desejo aí bons estudos, ok? Valeu!